Olá, pessoal. Gestão de projetos na aviação. Você acha que é a mesma coisa da indústria? Você acha que gestão de projetos aeronáuticos, projetos na aviação é a mesma coisa do que os projetos convencionais? Acompanhe esse vídeo que eu vou te mostrar as diferenças. Então, pessoal, gestão de projetos na aviação. Você acha que é a mesma coisa? Você acha que é diferente? Eu vou te apresentar agora, então, o que se trata dos projetos na aviação. O que muda projetos de aeronáutica, projetos de aviação? Então, vejamos. Existem alguns métodos que a gente utiliza na gestão de projetos. Então, existe o método clássico, que é o método do guia PMBOK, que é o Project Management Base of Knowledge, que foi instituído pelo PMI, que é uma instituição internacional que regulamenta os profissionais da área de projetos. Existem os métodos ágeis, que são evoluções, métodos mais modernos de gestão, onde você trata projetos como pequenas fases ou ciclos. E ele é bem mais dinâmico, né? Então ele tem uma característica diferente dos projetos clássicos do PMBOK, e por isso eles são chamados projetos ágeis. Então, você divide ele em pequenas etapas e a coisa anda mais rápido. Existem os projetos do tipo Kanban e Kaizen, que tratam basicamente de melhoria contínua. Eles são projetos, gestão de projetos bem visuais, né? Então você controla o tempo, o escopo e o orçamento. São maneiras de você tratar os projetos segundo essa teoria japonesa. Métodos Scrum, que são mais interativos, né? É uma combinação dos métodos ágeis com uma flexibilidade nos processos. E é uma metodologia própria, né? Métodos Scrum. E, por fim, tem o método da moda Bangu, fazer um projeto a Bangu. Vocês estão dando risada, mas pode ter certeza que tem mais gente do que você imagina que toca projeto à moda Bangu, que é basicamente tocar projeto de qualquer jeito, né? Vai fazendo, vai de qualquer jeito. Lembra dessa parte que eu falei, porque muitas vezes você vai encontrar gente que toca projeto à moda Bangu. Então vamos lá. Áreas de conhecimento em gestão de projetos. Eu estou usando como referência o guia PMBOK, mas eu não vou me ater à edição 4, nem à quinta edição, nem à sexta edição. Eu não vou conversar sobre alguma coisa muito específica do guia PMBOK. Eu só vou tratar as áreas de conhecimento para que a gente possa entender como que elas influenciam nos projetos de aviação, ok? Então, essas que são as áreas do conhecimento em gestão de projetos. A gente tem a integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições. Essas áreas do conhecimento, todas elas sofrem interferência quando a gente fala de projetos de aviação ou projetos aeronáuticos. Todas elas vão ter algumas peculiaridades. Então, vamos analisar cada área do conhecimento, qual é o impacto que os projetos em aviação ou os projetos aeronáuticos vão exercer. Então, na aviação, o que muda, né? O que você deve considerar na área de integração, você tem no projeto convencional o termo de abertura, o plano de gerenciamento do projeto, como é que você vai elaborar e desenvolver o projeto ao longo de toda a sua duração, como que você vai monitorar a execução do projeto, também entra na fase de integração, monitorar e controlar o desenvolvimento do projeto, controlar a integração das mudanças conforme elas forem ocorrendo, né? E o encerramento. Então, esse aqui é o padrão. Agora, o que você deve considerar na aviação? Considere a regulamentação aeronáutica. Por que isso? Porque a regulamentação aeronáutica ela é o princípio de tudo nos projetos relacionados com a aviação, os projetos aeronáuticos. São regras que vão ditar o comportamento. Além de você ter as regras normais de ISO, de qualidade, no projeto aeronáutico você tem que considerar as peculiaridades que a regulamentação solicita. Por exemplo, se você tem um projeto que é a abertura de um táxi aéreo, uma empresa de táxi aéreo, você tem que considerar a regulamentação aeronáutica que fala sobre a administração de um táxi aéreo, que é o RBAC 135. Para abrir um táxi aéreo, vai ter que considerar as regras que a ANAC estabelece para você abrir um táxi aéreo, que é o RBAC 119. Importante estudar esses regulamentos
para que a integração do seu projeto ocorra segundo a realidade do que a regulamentação exige. Então, são alguns exemplos. Se você vai certificar um motor aeronáutico, é um projeto. Então, você vai ter que seguir o RBAC, que fala sobre certificação aeronáutica de motores. Aqui no caso do escopo. Então, o escopo, numa condição convencional, é definir e coletar os requisitos conforme o padrão aeronáutico, criar a estrutura analítica do projeto e verificar e controlar o escopo, como é que você vai desenvolvendo, como é que você vai elaborando. O que a gente deve considerar aqui, no caso de um projeto de aviação, um projeto aeronáutico? Requisitos específicos de cada projeto aeronáutico. O que seria? Como eu estava comentando, se você tem um projeto de certificação, um projeto de operação, né, no caso uma operação de uma linha aérea, uma operação de uma oficina aeronáutica, uma organização de manutenção aeronáutica, você vai ter alguns requisitos que são específicos de cada regulamento aeronáutico. Então, uma oficina aeronáutica, ela vai solicitar alguns requisitos no seu escopo que são muito peculiares e só acontece para uma oficina. Ao passo que, se for uma linha aérea, ele vai ter requisitos específicos que são muito distintos de um requisito de um táxi aéreo, por exemplo, porque as regulamentações, elas são diferentes. O RBAC 135, ele é diferente do RBAC 121. Então, eles vão chamar requisitos específicos em cada projeto aeronáutico. No caso do tempo, né, normalmente, a área do conhecimento, tempo, em gestão de projetos, você trata sobre definir e sequenciar as atividades, então você coloca naquele método de Gantt, né, onde você estabelece a sequência das atividades e você ordena os recursos necessários para cada atividade seja executada, você estima a duração de cada atividade e você desenvolve e controla o cronograma. Então, tranquilo, isso aqui é o projeto normal que a gente conhece. Adequado a uma realidade aeronáutica, o que a gente deveria considerar além disso? Os fatores externos, né, pessoal? Então, os fatores externos, por exemplo, os fatores regulatórios, os fornecedores e, às vezes, até o próprio fabricante mesmo. Alguns exemplos disso são o seguinte: a regulamentação, ela vai te dar umas peculiaridades que você deve observar na atividade, né? Então, algumas atividades, elas necessitam consulta à ANAC, elas devem ter algum processo, uma resolução da diretoria colegiada. Se é uma situação que você tem uma condição muito peculiar, por exemplo, importar uma aeronave. A aeronave tem umas peculiaridades. É importante você atentar para os fatores regulatórios. Antes de trazer a aeronave, você tem que saber se essa aeronave ela pode ser importada. Os fornecedores, por exemplo, se você, como aconteceu comigo uma vez, eu ia trazer um avião da Embraer, uma companhia aérea que eu trabalhava, e tinha tido um terremoto não, tinha tido um acidente nuclear no Japão, numa usina em Fukushima, e os motores eram feitos no Japão. Então, os aviões novinhos da Embraer estavam prontos para ser entregue e faltavam os motores. Era uma condição de tempo que atrasou totalmente a entrega daquelas aeronaves, mas a gente tinha muita dependência desses fornecedores. O fornecedor, por sua vez, dependia dos fornecedores de motores. E isso atrasou muito o nosso projeto. E no caso, o fabricante, né? Se você tem uma atividade do seu projeto e você está condicionado ao tempo e o fabricante não consegue te entregar, você está com uma tarefa que você está planejando cumprir aquela tarefa em 2 meses. E o prazo do fabricante para te entregar um kit de peças, que são importantes para cumprir a modificação, seja um projeto de instalação numa aeronave, o fabricante fala que você vai te entregar em 4 meses. Então você tem que muito considerar isso quando você estiver estabelecendo o tempo do seu projeto. Agora, falando sobre custos, né? Estimar os custos, elaborar o orçamento e controlar a evolução dos gastos. Isso é a questão convencional em área de custos para a gestão de projetos. O que muda no caso da aviação? Você deve, geralmente, majorar os custos e deve ter muita atenção aos contratempos e alguns gastos desconhecidos. Como é que é isso? Suponha que você vai elaborar um projeto que seja a troca de um motor. Então você tem uma aeronave que seja, por exemplo, turbohélice, e você vai trocar o motor, e isso é um projeto. Então, se você nunca trocou esse motor, e é uma aeronave já um pouco mais antiga, você deve majorar os custos, né? Se você acha que vai custar, no seu orçamento inicial, 100 mil dólares, alguma coisa assim,
considere um pouco a mais, porque sempre vão aparecer surpresas, né? A experiência nos mostra que majorar custos baseado num orçamento que você tenha inicial de fornecedores é sempre importante, porque também vão haver taxas de importação, né? Existem alguns custos que podem ser agregados e podem dar, às vezes, canal vermelho na importação, às vezes o custo do frete pode variar, e geralmente ele varia para mais, né? Então você deve considerar majorar os custos na gestão dos projetos. E os contratempos são esses, né? Se der um canal vermelho, você, numa importação, já vai atrasar, já vai ficar mais caro. Se der uma situação em que, a princípio, você não previa algumas modificações, vamos supor, você abre aquele projeto do troca de motor, você abre o motor, você remove o motor, né, para substituição, e daí você percebe que alguns componentes estão desgastados além do limite do manual. Esse é um custo extra que não tinha sido considerado a princípio, mas você vai ter que considerar, porque você não tem condição de devolver a nave, montar ela após a substituição do motor, com aqueles suportes, eventualmente, desgastados. Então, é um custo extra que você não tinha a princípio. Então, é muito importante atentar para esse tipo de fator. Ok, pessoal? Na questão de qualidade, normalmente, em gestão de projetos para a indústria, você planeja a qualidade, realiza o controle da qualidade e é assim que você administra, né? Então, você realiza auditorias, faz controles, né, de confiabilidade. Como é que funciona na aviação? Você deve considerar algumas ferramentas específicas de qualidade e confiabilidade que a gente usa na gestão de projetos aeronáuticos. Então, o que vem a ser o SASC? O SASC é o Sistema de Análise e Supervisão Continuada. Essa prática, ela nasceu no FAA, nos Estados Unidos, e a ANAC adotou também para administrar o programa de manutenção de operadores aéreos. Então, o SASC, em alguns projetos, ele vai ser útil, porque ele vai ser uma maneira de te trazer dados muito importantes de confiabilidade mecânica e as auditorias internas, auditorias externas, auditoria dos fornecedores, auditoria de aeronaves. Suponha que o seu projeto seja melhorar a qualidade e eficiência de um táxi aéreo ou de uma linha aérea. Então, você vai ter que considerar o SASC como as bases dele, que são confiabilidade e auditorias, para que você tenha resultados muito mais direcionados para a otimização de custos, né? E a sua qualidade vai ser bastante direcionada. Então, você tem condições de obter um resultado muito melhor, né, na qualidade de um projeto aeronáutico. E, geralmente, você vai ter, na maioria dos projetos aeronáuticos, você tem que considerar auditorias ao longo do projeto, auditorias de processo, auditorias de sistema, auditoria de produto, dependendo do tipo de projeto que você vai fazer. E a confiabilidade mecânica tem métodos, né, estatísticos de controle que você pode usar para administrar o desenvolvimento da qualidade ao longo do seu projeto. E aí vão haver ferramentas ISO que a gente usa, as próprias, né, regulamentações aeronáuticas, né, que vão te dar uma boa base para poder auditar e controlar a qualidade do projeto. Referente a recursos humanos, aqui é um aspecto muito importante, pessoal, porque geralmente, né, planejar as contratações, treinamento, qualificação, gerenciar as pessoas. Na aviação, os projetos que envolvem recursos humanos, seja abrir uma companhia aérea, contratar tripulação, montar tripulação para certas aeronaves, né, treinar mecânicos. Quando você abre uma companhia, você tem que treinar esse pessoal. Então, o pessoal tem que estar treinado, tem que estar habilitado, tem que estar certificado, e tudo isso faz parte da fase de integração, que eu tinha falado no começo. O pessoal tem que estar treinado e habilitado, porque vai haver uma auditoria da ANAC, e você tem que estar com tudo isso já pronto e organizado para demonstrar. Então, o que muda, né? Existe uma coisa a considerar em aviação, que é o programa de treinamento, seja para tripulantes, seja para técnicos, né, de manutenção, pessoal de operações, e são os manuais de empresa, né? Então, manual geral de manutenção, manual geral de operação, manual geral de comissários. Você tem que ter esse pessoal todo contratado, treinado e qualificado, para que eles possam fazer as demonstrações necessárias nas fases de certificação de uma empresa, por exemplo. Mesmo projetos específicos, eu estava falando sobre a troca do motor, você tem que ter o pessoal que vai trocar o motor habilitado naquele tipo de aeronave,
treinado para aquele tipo de função, que é troca de motor, ou seja, a pessoa tem que ter, além da carteira GNP, tem que ter o curso daquela aeronave e tem que estar treinado naquela atividade de remoção e troca de motor. Isso vai ser muito importante. Comunicações. Geralmente a gente considera em gestão de projetos a interlocução com os stakeholders, que são as partes interessadas, planejar a comunicação, isso aqui é uma coisa muito importante, eu vou te explicar por quê na área de aviação, e gerenciar a circulação das informações, porque muitas informações elas são restritas, né? Muitas informações dizem respeito a publicações técnicas que são restritas por propriedade intelectual de alguns fabricantes. Então você manuseia essas informações e elas não podem ser divulgadas, né? Elas são muito restritas ao tipo de operador que usa, porque elas vão abrir informações de projeto, informações de manual, então são informações restritas. E reportar desempenho, evolução e os riscos. Isso aqui tudo ao longo do projeto, você vai ter que ir reportando como é que o projeto está evoluindo e quais são os riscos que ele apresenta, né? Como que isso aqui acontece na aviação? É muito importante nas comunicações você considerar a autoridade aeronáutica, porque a autoridade aeronáutica ela vai balizar a evolução do projeto, a autorização para começar, a autorização para terminar. À medida que você vai evoluindo o projeto, você tem que ir comunicando alguns tipos de projetos, autoridade aeronáutica, para a evolução que você tem, né? Então, por ser uma certificação aeronáutica, você tem que estar o tempo inteiro comunicando. Fases de certificação de empresas, é importante também que você vai, à medida que vai evoluindo nas fases do projeto, você tem a comunicação obrigatória com a ANAC, você vai atualizando essas etapas, né? Da mesma forma, os fabricantes, os acionistas e os fornecedores, né? São stakeholders, ou seja, partes interessadas, que você tem que comunicar. Fabricantes podem ser também os donos de aeronaves, se você está considerando importar uma aeronave, é importante que você tenha sempre comunicação com o proprietário da aeronave, o que a gente chama de lessor, que é o banco, né, que está alugando a aeronave, ou mesmo os fabricantes. Então você vai comprar uma aeronave, então você tem que considerar o projeto de tipo aprovado e algumas modificações que essa aeronave vai ter, e você precisa informar ao fabricante que para o país que você está trazendo, algumas condições específicas de projeto serão necessárias, como no Brasil. Você vai trazer uma aeronave francesa que foi fabricada na década de 90, e tem condições aqui no Brasil que são próprias só do Brasil, para importação. Então você tem que avisar o fabricante, ter uma comunicação com o fabricante, para que ele cumpra alguns boletins, algumas modificações que serão necessárias para trazer o avião e operar ele com segurança aqui no Brasil. Os acionistas, que são os proprietários da empresa, devem ser comunicados à medida que você tem alguma necessidade de atualização mais importante relacionada a custo, qualidade, prazo, extrapolação de prazo, de qualidade, custo, riscos, né, que aconteçam durante a operação. Então vai ser importante sempre ter essa comunicação fluente. E também os fornecedores, né, se você tem a ideia no início daquele projeto, por exemplo, da remoção do motor, né, a princípio você tinha lá um kit que você já tinha considerado, estudado e planejado para fazer a substituição do motor, mas você descobre, quando você desmonta, que existem outras deficiências, né, e você vai ter que trocar algumas peças. Então, fornecedores são importantes você ter à mão e considerá-los para que você compre as peças que são necessárias com a maior brevidade possível. Isso é muito importante você considerar na hora do planejamento do projeto. E os riscos, né? Então, a área de conhecimento relacionada a riscos, você tem que, normalmente nos projetos industriais, identificar e gerenciar os riscos, fazer uma análise qualitativa e quantitativa de quais sejam os riscos possíveis, monitorar e controlar a evolução desses riscos, e aqui uma coisa que eu coloquei que é especial da aviação, que é respostas a emergências. Então, na aviação, para controlar os riscos, a gente usa o sistema de gerenciamento da segurança, Safety Management System, o sistema de gestão da segurança operacional, que ele é obrigatório para os operadores aéreos de diversos tipos, seja RBAC 141, 135, 121, aeroportos. Matriz de risco, ela é muito importante porque ela vai avaliar qualitativamente e quantitativamente os riscos envolvidos numa certa atividade durante o projeto. Caso fortuito, né, como foi aquele caso que eu mencionei, que teve um acidente nuclear numa cidade que ninguém nunca imaginava,
e aí o fabricante de motores não conseguir entregar os motores. E o caso de força maior, uma coisa que você não consegue evitar, uma força da natureza, que pode atrapalhar o seu projeto, e são riscos relacionados ao projeto. Né? Você tem um projeto no Brasil que tem nada a ver com o Japão, mas aí você acontece uma situação adversa no Japão, que ninguém controla, e você vai ter que administrar isso. Casos possíveis, mais fáceis de imaginar, são: você tem uma tempestade, um furacão, e você tem que trasladar uma aeronave. O seu projeto é importar uma aeronave, e no traslado acontece uma tempestade e a aeronave vai atrasar devido à meteorologia. Então você tem que considerar esse caso fortuito ou força maior também como uma variável do seu projeto. E as aquisições. Então, planejar e realizar as aquisições, administrar e controlar as aquisições são fatores normais de uma gestão de projetos. Na aviação, é muito importante que você também preste atenção com a área de supply chain. A área de supply chain, na aviação, ela condensa compras, importação, nacionalização, reparo de componentes nacionais ou no exterior. Então, é uma área assim, vital para essa área de conhecimento de aquisições, para que o seu projeto seja bem sucedido. Então, seja homologar uma empresa, seja a operação de uma aeronave, importação de uma aeronave, você sempre vai ter a área de supply chain envolvida com a importação, com a aquisição de material, com reparos de componentes. Isso vai ser muito fundamental. Então, é importante que você sempre se lembre de que aquisições, que normalmente na indústria a gente controla desta forma, aqui você tem uma atenção especial para o seu time de supply chain, porque depois, se você não planejar e não considerar o suporte da área de supply chain, vai dar um grande atraso, um grande risco no sucesso do seu projeto. Então, pessoal, eu sei que foi um pouco corrido, mas eu só queria, de uma maneira bem breve, apresentar para vocês um panorama de tudo que a gente tem em gestão de projetos de aeronaves, né? Projetos aeronáuticos, projetos de aviação, como que esses projetos eles influem e são influenciados pelos aspectos muito específicos da aviação. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, escreva para mim na descrição do vídeo e deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Obrigado.